podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um curso que é muito concorrido nos vestibulares, mas que ao mesmo tempo pode gerar muitas interrogações na cabeça de quem não tem muita familiaridade com o assunto. Mas hoje essas dúvidas vão acabar, porque o papo da vez é sobre relações internacionais. Quem está aqui comigo é a Fernanda Santana, que é professora de Relações Internacionais, e o Leonardo Landucci, que acabou de se formar no curso de Relações Internacionais. Bem-vinda, Fernanda. Conta aí pra gente por que você escolheu o curso de Relações Internacionais e um pouco da sua trajetória profissional também. Olá, Oscar. Eu escolhi esse curso de uma forma muito idealista, mesmo assim. Sabe, Miss Universo? O que você deseja? A paz mundial? Era mais ou menos isso. Mas eu lembro de ter lido a biografia do Gandhi, me marcou muito, assim, eu sempre fui nerd e muito leitora, assim, desde criança. E toda a questão política, de conflitos, de guerras, isso eu acho que me chamou a atenção, né? Mas eu sempre gostei de política, e eu vi o curso de Relações Internacionais como uma área que ia trabalhar com política internacional. Também o fato de eu ter feito intercâmbio no Canadá, eu acho que foi uma coisa que também me impactou bastante, né? Então, você tem uma experiência internacional, e o Canadá é um país com muitos imigrantes, e conhecer muitos imigrantes, né? E ter essa convivência da diversidade humana, né? Tudo isso acabou me levando. Só que, quando eu fui prestar vestibular, e foi naquela época, eu lembro da minha amiga que fez intercâmbio comigo, eu vim falar assim, olha, abriu o curso de Relações Internacionais, olha que legal, vamos fazer? Vamos. Eu fui fazer na Unesp e ela foi fazer em outra faculdade. E eu fiquei entre artes e relações internacionais, artes plásticas e relações internacionais. E o fato de eu ter conversado com algumas pessoas que fizeram artes plásticas e falaram, não necessariamente você precisa fazer a faculdade, né, para ser artista, né? Isso também me levou a optar por relações internacionais. Mas eu sempre tive essa vontade de trabalhar com política no sentido de resolução de conflitos. Essa parte de negociação, de resolução, eu acho que eu fui presidente de Grêmio, depois fui presidente do centro acadêmico, isso tudo mostra um gosto, né? Não sei se é uma habilidade, mas pelo menos eu gosto disso. Atualmente eu sou diretora da faculdade, o que também exige uma habilidade política. Esse tipo de atividade, né? Mediação, negociação, foram coisas que eu acho que da minha personalidade tem a ver com o curso de Relações Internacionais. A minha escolha principal foi pensando nisso. Já gostava da pesquisa, antes de entrar na faculdade eu já falava que eu queria ser pesquisadora. E eu comecei a fazer iniciação científica com bolsa da FAPESP, e eu lembro que quando eu comecei a fazer pesquisa, eu comecei a estudar as questões ambientais dentro das relações internacionais, que no Brasil, além das relações internacionais, não era muito grande a área, não tinha grande visibilidade acadêmica, né? Era muito voltada para a área de segurança e defesa. Ainda hoje é bastante voltado para essa área. E a área ambiental praticamente não existia. Comecei a estudar Amazônia também. Mas daí, quando eu fui fazer a pós-graduação, o mestrado, daí a gente não tinha a pós-graduação em Relações Internacionais em São Paulo, né, no estado de São Paulo. Mas quem tratava de questões ambientais, assim, mais na área internacional, que eu vi era geografia. Daí eu fui fazer o mestrado em geografia. Então, eu saí das RI, fui para geografia, e daí continuei estudando Amazônia, desenvolvimento sustentável. E daí eu entrei na área de recursos hídricos para estudar a bacia amazônica, daí eu acabei continuando no doutorado. Eu esqueci de falar, mas no meio do doutorado eu fiz um sanduíche na Holanda, na Universidade de Utrecht. E assim, eu estava na geografia, mas eu sempre estava na RI. Então, eu participava da ABRE, que é a Associação Brasileira de Relações Internacionais. Sempre participei dos congressos da área de Relações Internacionais e Ciência Política.
Nisso foram abrindo outros cursos de relações internacionais, foi o boom das relações internacionais, foi esses anos 2000 e pouco. Mas nisso eu continuei na USP, na geografia, pesquisando na área de bacias internacionais. Então, eu fico muito feliz de já ter sido citada pela Secretaria de Assuntos Estratégicos do Brasil, né? Ter sido procurado por diplomatas do Uruguai, né? Diplomata brasileiro, para falar sobre temas de bacias transfronteiriças. E hoje posso falar com muita felicidade de que a área ambiental, de política ambiental internacional, ela cresceu muito. Hoje, nas relações internacionais, muita gente pesquisa meio ambiente, mudanças climáticas, né? Os acordos internacionais ambientais. E isso é muito positivo. Na época que eu comecei, ninguém estudava isso, né? E daí, depois eu terminando o doutorado, para minha surpresa, me abre um concurso para o curso de Relações Internacionais que eu me formei, a Unesp. E deu certo, né? O meu sonho de ser pesquisadora se realizou. Eu sou pesquisadora, eu posso dizer que a área de pesquisa eu amo. E essa parte, assim, e conhecer, né, participar dos congressos, fazer uma rede, né? Então eu participo de redes internacionais de pesquisa. E você, Leonardo, o que te levou ao curso de Relações Internacionais? Olha, eu acho que o que me levou ao curso de RI foi um pouco de loucura e um pouco de coragem, assim, porque o pouco que eu sabia sobre RI, eu participei de simulações da ONU no ensino médio os 3 anos. A gente basicamente se reúne para discutir um tema e a gente representa um país, então é algo bem teatral, assim, mas sempre me interessou muito. E eu comecei minha trajetória assim procurando curso meio caótico, assim, eu pensei em astronomia, depois eu fui para medicina, aquele caos de estudante. E assim, relações internacionais sempre teve no meu coração, principalmente por causa das simulações, eu me interessava muito por debates sobre política, sobre discutir questões de história, geografia. Então, para mim fez super sentido, era algo que eu sabia mais ou menos ali a partir do segundo ano do ensino médio, já tinha essa certeza assim, de que seria relações internacionais. Eu fui para a Unesp de Franca e logo que eu comecei a graduação, eu também me apaixonei por pesquisa, foi algo que me conquistou muito rápido. Logo que eu comecei a entrar nas discussões, os debates culturais me interessaram muito, que como os debates também sobre meio ambiente, também é uma área que não é muito tratada, é uma área que é deixada bastante de lado. Eu comecei a pesquisar a maneira pela qual a mídia, principalmente a mídia tradicional, então os jornalistas eles representavam toda a revolução que foi a Primavera Árabe, né? E eu comecei assim, esse foi meu start no mundo da pesquisa. Eu fiz um ano de bolsa FAPESP e aí apareceu a oportunidade que a FAPESP também disponibiliza, que é a bolsa de estágio e pesquisa no exterior. E eu fui para a Universidade de Londres para pesquisar sobre o Islã político. Pesquiso especificamente a Tunísia. Eu fiz 4 meses então em Londres e eu voltei, terminei minha bolsa FAPESP e me formei efetivamente esse ano, né, em 2023. No Congresso de Iniciação Científica da Unesp do ano passado, eu ganhei 3 prêmios por conta dessa pesquisa em Londres, e um deles foi a bolsa de mestrado, que hoje é o que me possibilitou estar estudando no programa Santiago Dantas, né, pela Unesp, e orientado pela professora Fernanda, e dando continuidade aí com minha pesquisa sobre Islã política e trazendo esses debates. O que mais me motiva e mais me faz eu me apaixonar pelo meu curso, enfim, desde sempre é essa amplitude e ver como o nosso curso afeta a vida de muitas pessoas, por mais que elas achem que não, ou muitas vezes nem conhecem, né? Aquela velha pergunta que quando você já entra no vestibular, as pessoas já estão perguntando, tá, mas o que faz RI? E aproveitando a deixa do Leonardo, vamos esclarecer essa grande dúvida, né? Vocês podem explicar para o pessoal um pouco do curso de Relações Internacionais e o que faz também o profissional de RI para ninguém mais ficar boiando? Eu digo que é a pergunta que não quer calar. A vida inteira a gente vai escutar isso, né? O curso ele foi criado, assim, essa cadeira dentro da Universidade de Relações Internacionais, ali na Europa, né, no Reino Unido, no Entre Guerras, após a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque existia uma necessidade de se evitar outras guerras. Assim, a gente precisa estudar como evitar guerras, né? Como cooperar.
Então, essa parte da negociação, da mediação de conflitos, ela está muito presente dentro do curso de Relações Internacionais, né? Só que isso envolve muitas coisas, porque no começo, Relações Internacionais estava muito focado nisso, uma perspectiva eurocêntrica, né? Hoje, o Leonardo falou muito bem, a gente sabe que as questões culturais são muito importantes, hoje a gente sabe que questões psicológicas são muito importantes, eu quero levar para a sala de aula cada vez mais a comunicação não violenta, né? Porque não adianta a gente ter um conhecimento técnico sobre estratégia, guerra, né? E a gente não tem um conhecimento dessa parte da psicologia da mediação de conflitos. E é um profissional que ele tem essa habilidade de negociação, mas não é raso, entendeu? Ele tem um conhecimento que vem de todas essas áreas de ciências humanas, dessa interdisciplinaridade. A gente estuda história, geografia, direito, economia, comércio exterior. A gente estuda muita política internacional, mas bastante política. Eu acho que a ênfase do curso é política, né? Não sei se você já teve a oportunidade de escutar alguém de relações internacionais falando sobre a pandemia. Nós vamos falar de aspectos econômicos, de aspectos da política internacional, de políticas públicas específicas da área de saúde, ou seja, vai ter uma visão bem global assim da sociedade por causa da nossa formação. E isso é muito rico no mercado de trabalho, não importa se você estiver numa empresa, porque ele vai ter um conhecimento até cultural. Por exemplo, hoje o nosso maior parceiro comercial é a China. E nós temos muitas diferenças culturais com a China. Então, assim, não é simples você chegar e fazer uma negociação comercial. Então, assim, você tem que ter todo um conhecimento. É importante você saber, por exemplo, das relações da China com os outros países? É. Saber, em termos geopolíticos, como é que está a China é importante, né? E no final das contas, né, esse motivo da guerra que levou à criação do curso, que muitas vezes é o que, por exemplo, que me chamou a atenção para fazer relações internacionais, é o contrário, a gente vai trabalhar com a cooperação, na maior parte das vezes. E isso é legal para a gente ter fé na humanidade, gente, né? Não é só guerra, conflito, não, tem muita cooperação envolvida, muita gente, né, trabalhando para a gente se relacionar cada vez melhor. É um curso que, se você tem preconceito, não é um curso para você, para começo de conversa. Porque é um curso que não dá para você ter julgamento. Eu acho que é um curso muito para quem está engajado realmente em fazer a diferença. E transformar as coisas para melhor por meio da política. Porque as relações internacionais estão em tudo, assim, desde o que você está comendo no café da manhã até o político que está resolvendo uma crise de refugiados. Então, cabe todo mundo, basicamente. Você pode desde pegar um assunto super sério de política, uma guerra, um conflito, como eu tenho também uma amiga que fez o TCC dela sobre a Miss Marvel, a personagem da Marvel, e como ela é uma representação da comunidade muçulmana. É perceber que o curso realmente está em tudo que a gente faz. O computador que você está mexendo, ele tem um envolvimento das relações internacionais, o filme que você assiste tem envolvimento das relações internacionais. Então é saber fazer bom uso disso. Mas é muito interessante todo esse contato, esses aprendizados que trabalhar com outros povos traz. E eu acho que é isso, mais do que internacional e entre nações, eu vejo relações entre povos. É essa habilidade da gente tentar conviver todos esses povos, né, juntos. E o profissional de relações internacionais ele vai ter essa missão de fazer essas pontes, onde quer que ele esteja, seja na área comercial, a maioria vai trabalhar na área comercial, sim, na área empresarial, mas no governo, nas organizações internacionais, né? E como a gente estuda muito a parte estatal, né, como funciona o governo, direito constitucional, direito internacional, economia nacional, tudo isso, nos traz essa habilidade também de fazer essa ponte, né, entre setores da sociedade. Depois que vocês ingressaram no curso, de que forma a visão de vocês sobre a RI mudou? Quais as possibilidades que se abriram aí depois que vocês passaram a conhecer melhor a área? Eu acho que eu entrei achando que o que mais tinha era guerra, porque talvez isso foi o que teve mais ênfase,
Mas eu fui descobrindo que tem muitas iniciativas muito interessantes, né? E não necessariamente elas vêm da ONU, né? Que a gente idealiza a ONU, as organizações internacionais, né? E muitas vezes onde você vai ver mais solidariedade, mais espírito comunitário, de união entre povos, está lá na periferia, está lá entre os mais pobres, as pessoas que mais eram vulneráveis, por exemplo, né? Então, a gente vê iniciativas de refugiados hoje, de imigrantes, cobrando políticas públicas do Brasil, né? Mais do que os órgãos, né, responsáveis pelas políticas públicas, né, trazendo. Para mim foi exatamente a mesma mudança, assim. Eu entrei no curso pensando, vou ser diplomata. Eu entrei no curso pensando, vou sair daqui, Itamaraty, enfim. E entrei no curso pensando, nossa, se não for isso, eu quero trabalhar na ONU, e a ONU vai solucionar todos os nossos problemas. Então, foi realmente uma mudança, assim, uma mudança de visão. Você tem movimentos sociais, você tem esses grupos, esses coletivos, né, que eles estão fazendo relações internacionais, eles são movimentos transnacionais, são super conhecidos. Então, essa desconstrução, até hoje, nos alunos que entram ainda estão achando que a ONU é quem dita as regras, as políticas, né? E a gente vai vendo que não é bem assim. E que não é só o Estado, não é só o Ministério de Relações Exteriores que participam das relações internacionais. É muito mais plural isso. Mas uma coisa que me abriu a cabeça era isso. Eu achava que tinha uma hierarquia, assim. E, na verdade, é muito fluido esse, entre o que é nacional, o que é internacional. Fui participar de uma banca de TCC que falava sobre a política externa e política obstétrica. Eu falei, nossa! E o que eu fui percebendo é que todas as políticas públicas, né, se a gente pensar aqui no Brasil, elas vão ter uma influência do internacional, ou elas vão ter influência no internacional. Nossa, isso assim abriu minha cabeça, porque a gente achar que a fronteira é uma coisa que separa mesmo. Não, essa fronteira é imaginada. Na verdade, acontece e é muito mais fluido essa relação entre uma política doméstica aqui do Brasil, o internacional, e como que um influencia o outro, né? E por tratar questões políticas, sociais, econômicas, que muitas vezes são complexas, né? Imagino que o curso também expande muito a visão dos estudantes sobre o mundo, né? Isso aconteceu com vocês? Rolou uma transformação, no jeito de pensar, na forma de ver o mundo? Justamente, eu acho que o curso de Relações Internacionais torna a gente aqueles chatos que vão abrir o jornal e vão falar, isso daqui tá tudo errado. E também aquelas pessoas que vão ver essas propostas e vão ver essas políticas e falar, putz, isso daqui não vai dar em nada. Então a gente já se torna tanto cético quanto crítico. Então os verdadeiros cri-cri, assim, para os outros. A gente fala, ixi, isso daqui a gente até sabe onde vai dar. Então eu acho que isso muda muito, mas isso é muito importante, né? Porque sem isso a gente aceita qualquer tipo de informação. Por exemplo, guerra da Ucrânia. As pessoas elas vão querer tomar um posicionamento, né? Aí você tá de que lado, né? Quem é o bonzinho? Quem é o malvado, né? E é lógico que se você conversar com alguém de relações internacionais, a pessoa vai falar, não, calma, isso é muito mais complexo. Um conflito nunca tem um bonzinho e um malvado. Tem muitas coisas envolvidas, às vezes tem um terceiro, um quarto que não estão aparecendo aí. Na verdade, muitas vezes tem uns 100 lados que estão influenciando determinadas ações nesse conflito. Tem uma história lá de 1000 anos atrás que não estão falando na televisão, e essa história ela faz toda a diferença para a gente entender os encaminhamentos né, o desenrolar das ações. A gente vai sempre tomar um cuidado de, né, se afastar, buscar lá as informações, a história, ouvir muita gente para tentar entender e poder falar sobre aquilo que está acontecendo. Então, nesse sentido, a gente vai estar sempre atualizado, porque a gente vai escafunchar, a gente vai buscar, a gente vai desconfiar de qualquer informação que for dada sobre qualquer coisa que acontecer internacionalmente, né? Nossa função é chegar lá e falar, tá, gente, mas não é tão simples assim. Vamos parar um pouco e ver que tem mais coisa em jogo.
pensar além do que a gente está vendo, do que a gente está lendo. A gente vê, principalmente celebridades da mídia, que querem, vou explicar o conflito. Aí a gente vê aquela análise que pega uma coisa e fala, e aí tem esse lado, bem e mal. Então, a nossa função máxima é chegar e falar, não, calma, gente. A gente pode querer fazer análise, mas não é tão simples assim. Não é tudo preto e branco. A área cinzenta é muito maior do que vocês imaginam. Então, é principalmente isso, ter essa visão de vamos se acalmar para ver o que está acontecendo. Agora, vocês imaginem eu educando meu filho de 6 anos, né? Com essa visão. Então, o que é certo e o que é errado? Tudo depende do seu referencial cultural. Mas se você falar isso para uma criança, então ela pergunta assim: é errado a gente comer com a mão? Eu falei: não, filho, tem muitos povos no mundo que comem com a mão. E já vou dando exemplo, né? Mas aqui no Brasil, a gente tem esse acordo de, sabe? Isso vai criando, eu acho que pessoas mais tolerantes também com a diferença. Porque, assim, a humanidade é muito diversa. Quando você acha que não existe gente fazendo uma coisa de tal jeito, existe. Existe. Sabe aquela coisa, tem gosto para tudo? E além de, tá bom, a gente já sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente sabe o que está acontecendo na Europa. Eu pesquiso Tunísia, assim, se eu falar para a maioria das pessoas que a Tunísia está passando por um processo de retorno a um regime autoritário, a pessoa nem vai saber o que é Tunísia. Muitas vezes eu falo Tunísia e falo, onde fica? Oriente Médio, e nem é. Que nem a Fernanda falou, no começo a gente tinha muito essa visão, Estados Unidos e Europa, hoje a gente está cada vez mais incluindo a Ásia, e não uma inclusão da Ásia no sentido de vamos criticar a China por estar criticando os Estados Unidos. Hoje é uma visão muito mais plural, uma visão que realmente inclui na mesa. Então, eu acho que, de certa forma, uma coisa que me mudou depois do curso de Relações Internacionais foi essa disposição para incluir mais pessoas na mesa. Fernanda, você falou já um pouco de algumas áreas de atuação para os profissionais de RI, como empresas, governo, e isso já vai muito além daquela questão só da diplomacia que muita gente imagina, né, que seja a única possibilidade aí para quem faz o curso. E que outras instituições, segmentos também absorvem bastante internacionalistas? Mas eu vejo os profissionais, porque daí eu acompanho os meus colegas, né, gente que estudou comigo, que já tem os seus anos de carreira, acompanho ex-alunos, né, estão inseridos em várias áreas do mercado de trabalho. Isso é muito interessante. Tem uma área também que eu tenho alguns colegas que trabalham que chama Relações Governamentais das Empresas. Ele vai ter essa habilidade, ele vai ter um conhecimento, ele vai pensar nessas interconexões que afetam a negociação comercial, que trabalham até na área de sustentabilidade de empresas. Eu tenho colegas que trabalham em organizações internacionais, então, às vezes a gente fala assim, mas você vai fazer relações internacionais, você não vai trabalhar na ONU. Tem gente que trabalha. Nós temos muitos ex-alunos que trabalham na Acnur. A Acnur é a agência da ONU para refugiados e imigrantes. Ela trata dessas temáticas, né? Nós temos ex-alunos que são diplomatas. São poucos? São poucos. Mas tem, porque você tem que prestar um concurso dificílimo, que é o do Itamaraty, né? Olha, o curso de Relações Internacionais é um pré-preparativo para você prestar o Itamaraty, porque ali no concurso do Itamaraty vai cair tudo que você estuda no curso de Relações Internacionais. Né? Então, por exemplo, se você quer ser um diplomata, te recomendo a fazer a graduação em Relações Internacionais, porque já vai te preparando, né? Eu tenho muitos alunos que trabalham em ONGs e tenho muitos amigos e colegas, né, de turma, inclusive, que trabalham no governo, desde assessor de deputado, né, dessa parte mais política, até na Embrapa, por exemplo, porque a Embrapa tem cooperação internacional com o mundo inteiro. É interessante porque vários ministérios e agências governamentais, elas têm a área de cooperação internacional, e daí precisa de um profissional de relações internacionais. E a Prefeitura de São Paulo, que é o nosso maior município, né, do Brasil e um dos maiores da América Latina, tinha uma Secretaria de Relações Internacionais. Por quê? Porque a cidade de São Paulo tem cooperação com o mundo inteiro. Né? A gente estuda isso em relações internacionais, chama paradiplomacia, inclusive, quando os municípios fazem relações internacionais. E o fato de ser bem aberto nos permite isso, trabalhar em muitos lugares, né? Eu falei bem poucos, mas tem muito mais exemplos.
Eu acho que é um curso que está finalmente saindo do eixo Brasília-Sudeste. Eu vejo muita gente trabalhando com isso no Nordeste, no Norte. Então, eu acho que, assim, realmente é um momento de grande crescimento. As relações internacionais estão expandindo muito. No Pod RI, que é o podcast que eu faço parte, a gente tem um espaço que a gente discute com profissionais, e a gente já conversou com pessoas que trabalham com esporte, a gente já conversou com pessoas que trabalham com refugiados, em investimento a gente também já conversou. É bom ter uma área ampla, porque você pode transitar por diversos espaços, achar seu lugar ali dentro, mas também é um desafio, porque, principalmente para quem é muito indeciso ali, achar uma área, às vezes, que você quer estudar, uma área que você quer pesquisar, ou até uma área que você quer trabalhar, também vai ter essa dificuldade. O mais importante não é necessariamente a gente saber onde a gente se colocar, mas principalmente os profissionais que estão buscando contratações reconhecerem que certas vagas, por mais que sejam de cursos específicos de administração, também o internacionalista, um profissional das relações internacionais é capacitado. Então, eu acho que a grande tarefa aí para os internacionalistas é se mostrar que a gente também pode fazer várias coisas. E já deu para ver que essa é uma área ótima para quem gosta de se comunicar, né? Mas só ter uma boa comunicação já é suficiente? Ou também tem que saber negociar, ter uma postura mais política, diplomática também? Para fazer relações internacionais, você tem que ter essa habilidade comunicativa. Você tem que ser umas pessoas que gostam de gente, gostam de estar com gente, porque você vai trabalhar com o lado mais sombrio, muitas vezes, né? Da humanidade, que são as guerras, os conflitos, mas também você vai ver muita coisa interessante, muita iniciativa, né, de cooperação. E a cooperação é difícil. E só a gente que trabalha com isso que consegue ver como a cooperação é muito difícil e muito instável, muito provisória, né? É lógico que não é só isso. Não estou falando assim, você não precisa ser a pessoa mais extrovertida do mundo, aquela que gosta de aparecer. Não, não é isso. Mas que gosta, né, de se comunicar, de falar, de estar entre pessoas, né? E tem uma linguagem das relações internacionais. A gente tem que ser diplomático. E se você não é, você vai ter que aprender esse dom na graduação para sobreviver depois. Porque essa coisa que você vai chegar falando tudo que pensa, nossa, vai ter só briga, né? Você tem que saber fazer um meio de campo. E isso não importa se você vai ser diplomático. Qualquer área que um profissional de relações internacionais trabalhar, ele vai ter que saber se comunicar da forma adequada. E por isso também que eu acho que o profissional de relações internacionais, ele é um profissional do futuro. Por quê? Porque a gente vê muitas vezes as tecnologias substituindo certas atividades que a gente faz, né? Mas as relações interpessoais, elas sempre vão precisar de pessoas ali tratando. Por isso que eu falo, hoje a nova área das relações internacionais é a psicanálise, a psicologia dentro das relações internacionais. É muito interessante, eu gosto muito. Essa nova fronteira, né? Mas quem faz RI também acaba sendo muito estrategista, né? Mas uma coisa que eu acho que é muito importante também, e é de certa forma um pré-requisito, é se interessar por ler, assim. Eu acho que se você é uma pessoa que não gosta de ler, realmente o curso de Relações Internacionais, você pode até, e assim, sobreviver. Mas eu acho que realmente você vai ter grande dificuldade de gostar, de se engajar. É muito importante línguas, né? Infelizmente, a maioria dos cursos de Relações Internacionais não tem curso de línguas dentro do curso. Os alunos têm que procurar fora. Quanto mais línguas o estudante, o profissional puder falar, melhor. O inglês eu não preciso nem falar, é o básico do básico. Você não sobrevive ao curso de Relações Internacionais sem o inglês. Por quê? Porque a gente trabalha com bibliografia em inglês. A gente estuda muitos livros, né, em inglês. Espanhol também nem preciso falar, porque nós estamos no Brasil, na América Latina. E nós vamos trabalhar muito com nossos vizinhos, né? E não adianta portunhol. Tem que falar espanhol. E só que eu vejo, por exemplo, muitos alunos hoje estudando mandarim. Não vamos pensar que é só francês, alemão que importa, só línguas europeias. Não, não. E para fechar, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em estudar relações internacionais? Quando vocês vão procurar os cursos, olharem assim a grade curricular do curso, né?
o que esse curso traz. Se vocês acham que vocês querem realmente seguir uma carreira diplomática, podem procurar um curso, né, voltado para isso. Se vocês quiserem uma área mais empresarial, tem cursos de relações internacionais que são mais voltados. Então, assim, lógico que existe uma base, né, que a gente chama que são as diretrizes nacionais curriculares dos cursos que a gente tem que seguir, mas eles vão ter caras diferentes. No sentido prático, eu acho que realmente pesquisar o curso é muito importante. Eu vejo muita gente se frustrando porque às vezes acaba entrando num curso como o da Unesp Franca, que é mais voltado para academia, tem mais discussões acadêmicas e às vezes queria uma área muito mais focada em empresas, em dados, estatística, e aí vai acabar se decepcionando mesmo. Muito importante pesquisar antes, conversar com as pessoas do curso. Geralmente são pessoas muito abertas que vão conversar com você e falar as aflições e as coisas boas de fazer relações internacionais. Então, é um curso que acaba sendo um pouco denso, porque eu vejo muitos alunos dos primeiros anos, primeiro e segundo ano, meio perdido. Por quê? Porque tem aula de filosofia, ciência política, direito internacional, economia brasileira, digamos assim, os primeiros semestres, né? E daí eles vêm me falar assim, mas parece que uma coisa não vai se conectar com a outra. Eu falei, calma, tudo se conecta no final, não se preocupe. Porque eles estão fazendo trabalho de economia, mas estão fazendo trabalho de direito, estão fazendo trabalho de filosofia. Nossa, tudo isso é importante, tudo isso vai se ligar. Tenha fé, eu falo para os alunos que estão perdidos no começo. Então, ter essa solidez de conhecimento, não só de conhecimento, mas de habilidades que essas várias áreas trazem, eu acho que faz a diferença na atuação no mercado de trabalho. E quem gosta de ciências humanas, eu acho que, nossa, se esbalda nesse curso, porque vai estudar um pouquinho de cada coisa de ciências humanas, sociais aplicadas, que é o caso do direito, né? E eu acho que isso exige uma habilidade da pessoa, assim, de ser um pouco mais flexível, né? RI é muito interdisciplinar, né? Muito de fazer relações, né? Então, não vai ser muito dentro das caixinhas, né? E eu acho que, assim, tá na dúvida, as pessoas escolhem direito. E eu acho que elas estão escolhendo errado. Eu acho que se elas escolhessem relações internacionais, elas seriam muito mais felizes. Mas isso, amigos meus que comentam também, não é só eu falando. E aí o mais filosófico eu acho que ter mente aberta e gostar do mundo, assim. Eu acho que uma pessoa que é apaixonada pelo mundo, eu com certeza sou, não vai se decepcionar nunca com relações internacionais e ter essa mente aberta de querer descobrir novas coisas, querer descobrir que o que você achava lá atrás, que tinha certeza, na verdade não é tão certo assim. Então, ter muita curiosidade, eu acho que para qualquer área é muito bom, mas para as relações internacionais, assim, é algo que não pode faltar. Então, se você tem esse engajamento com ciências humanas e gosta, é uma pessoa curiosa, é uma pessoa apaixonada pelo mundo, acha o seu curso. Fernanda, Leonardo, muito obrigado pelo bate-papo. A partir de agora, relações internacionais não vai ser uma dúvida gigante para mais ninguém, muito pelo contrário, porque o que vocês trouxeram aqui deixou tudo bem mais claro, com certeza. Agora não tem mais desculpa para dizer que não conhece o curso e a carreira nessa área. Muito obrigado para você que acompanha a conversa e aproveita para compartilhar esse episódio com mais gente que quer conhecer um pouco mais sobre RI, beleza? Semana que vem tem mais episódio novo aqui no Segunda a Sexta, então a gente se encontra lá. Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.